Nesse vídeo, apresentaremos o Sistema SAIPS, Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde. O SAIPS começou a ser utilizado pela Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde a partir do segundo semestre de 2014. Nessa apresentação, buscaremos sanar dúvidas a respeito do funcionamento básico do SAIPS, cadastro de usuários, pesquisa e inserção de proposta, resposta às diligências e principais questões relacionadas ao uso do sistema por gestores estaduais e municipais. O SAIPS foi desenvolvido para informatizar o processo de 1. Solicitação de custeio, exemplos, custeio de UPA, custeio de leito psiquiátrico no programa CRAC É Possível Vencer. 2. Incentivos para a implantação de unidades e serviços em saúde, exemplos, incentivo para reformar Central SAMU 192, incentivo para reformar e implantar um CAPS. 3. Habilitação ou credenciamento de equipes, unidades e serviços em saúde, exemplos, habilitação equipe saúde prisional. Observamos que a implementação do SAIPS é gradual, ou seja, apenas quando informado pelas áreas técnicas ou definido em portaria, a solicitação de custeio e incentivo habilitação deve ser realizada via sistema. Enquanto não for implementada no SAIPS, a solicitação deve ser encaminhada à Secretaria de Atenção à Saúde em papel ou FormSUS, conforme orientação de cada política ou programa. A documentação enviada via SAIPS deve ser arquivada conforme a legislação sobre guarda e arquivo de documentos públicos. Aqui ilustramos como mudam os procedimentos com o SAIPS. Antes, os representantes das secretarias de saúde tinham que enviar por correios, protocolar ou registrar no FormSUS a solicitação, enviando todas as informações e documentações técnicas. O acompanhamento da solicitação era possível mediante o sistema de protocolo do Ministério da Saúde, o número do processo CIPAR, ou então era necessário que representantes da Secretaria de Saúde ligasse, enviasse e-mail ou realizasse reuniões com representantes do Ministério da Saúde para saber a situação de sua solicitação. Com o SAIPS, a solicitação e documentação técnica é realizada por meio do sistema. O acompanhamento de todo o processo de análise, aprovação, empenho e pagamento também pode ser realizado via SAIPS. No SAIPS também é possível ver se houve incorporação do recurso no teto da média e alta complexidade ou no piso de atenção básica. Além disso, no caso de incentivo para a implementação de serviço ou estabelecimento de saúde, no próprio sistema são inseridos documentos e informações que comprovam a execução dos recursos transferidos pelo Ministério da Saúde. O acesso ao sistema pode ser feito pela página institucional www.saude.gov.br/SAIPS ou então acesso direto pelo endereço saipes.saude.gov.br. Na página do SAIPS está disponível o número 136, Ouvidoria Geral do DataSUS, número pelo qual é possível registrar dúvidas sobre acesso, problemas no sistema e sugestões. Conhecer o perfil de usuários do sistema e as funcionalidades disponíveis para cada um. Em Conheça o SAIPS, há uma explicação geral sobre o sistema e seu uso. Em legislação, estão disponíveis a legislação e portarias pertinentes ao uso do sistema. Em perguntas mais frequentes, procuramos responder às dúvidas recorrentes sobre o SAIPS. Na área Manuais e Modelos de Documentos, estão disponíveis as orientações para a solicitação de custeio, incentivo, habilitação de cada serviço ou componente das políticas e programas que estão utilizando o SAIPS. É importante observar que as solicitações via SAIPS estão organizadas conforme as coordenações e áreas técnicas da Secretaria de Atenção à Saúde.
Por exemplo, a Coordenação Geral de Urgência e Emergência está vinculada à solicitação de custeio de UPA 24 horas. A Coordenação Geral da Pessoa com Deficiência está vinculada à solicitação de custeio de centro especializado de reabilitação ou oficina ortopédica. É importante observar que o SAIPS não substitui o SISMOB. No SAIPS serão cadastradas apenas as propostas para habilitação para recebimento de custeio, incentivo em parcela única para implantação de estabelecimento, serviço de saúde, habilitação de estabelecimento, serviço de saúde. O cadastramento de obras fundo a fundo continuará sendo feito pelo SISMOB. Também não substitui os sistemas de cadastramentos de propostas de convênios, contratos de repasse, termos de cooperação no portal do FNS. Aqui temos uma ilustração do papel de cada sistema na solicitação de recursos para obras ou equipamentos ao Ministério da Saúde. No caso de obras financiadas via fundo a fundo, a solicitação pelos gestores estaduais e municipais, a análise do Ministério da Saúde e posterior monitoramento de execução é via SISMOB. No caso de obras via contratos de repasse ou equipamentos fundo a fundo, a solicitação é no portal do Fundo Nacional de Saúde. Os SAIPs contemplam um processo que não era informatizado de solicitação de recursos em parcela única para implementação de serviço ou estabelecimento de saúde. Uma vez que a obra é concluída ou serviço implementado, é por meio do SAIPs que é realizada a solicitação de custeio, ou seja, do apoio do Ministério da Saúde para a transferência de recursos mensalmente para a manutenção do serviço ou estabelecimento de saúde. Antes de mostrar os SAIPs, é importante o entendimento dos perfis de acesso pelos gestores estaduais e municipais. Para a Secretaria de Saúde, há dois perfis: o perfil de acesso do gestor e o perfil de acesso do cadastrador. O acesso do gestor é feito com o CNPJ do Fundo de Saúde e a senha, que é a mesma para o acesso ao portal do Fundo Nacional de Saúde. O acesso do gestor ou acesso com CNPJ consegue apenas consultar propostas, liberar cadastrador e autorizar o envio de propostas para o Ministério da Saúde nos casos em que o cadastrador consegue finalizar a proposta, mas esta fica na situação de a liberar, até que com o acesso do gestor ou acesso com CNPJ entre no SAIPs e libere a proposta para que seja enviada para o Ministério da Saúde. Por sua vez, o acesso do cadastrador consegue consultar proposta, cadastrar proposta, responder diligência, ou seja, o cadastrador que consegue alterar a proposta conforme as solicitações de adequação realizadas pela equipe do Ministério da Saúde após análise. O cadastrador é também quem consegue anexar documentos complementares, ou seja, documentos que comprovam a execução de recursos transferidos a título de incentivo para a implementação de serviço ou estabelecimento de saúde. A inserção de documentos complementares também serve para comprovar a solução de pendências nos casos em que as propostas são aprovadas com ressalva pelo Ministério da Saúde. Importante informar que as solicitações nos SAIPs devem apenas ser realizadas por gestores estaduais e municipais. Para políticas e programas em que há transferência de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos, o gestor estadual ou municipal faz a solicitação. Caso aprovado, o Ministério da Saúde transfere fundo a fundo. Por sua vez, o gestor estadual ou municipal transfere o recurso para a entidade por meio de convênio, contrato de gestão ou congênere. Vamos acessar o SAIPs? Abra o navegador e digite www.saude.gov.br/SAIPs
ou então acesse diretamente saipes.saude.gov.br. Na lateral direita, clique em Acessar. Vamos acessar primeiramente com o CNPJ. Informe o CNPJ do Fundo de Saúde. Informe a senha, que deve ser a mesma utilizada para acessar o sistema de cadastramento de propostas do Fundo Nacional de Saúde. Clique Acessar. Há duas opções: Propostas e Cadastradores. Em Propostas, o gestor consegue filtrar e visualizar tudo o que foi cadastrado em nome daquele fundo de saúde ou para beneficiar aquele fundo. Há várias opções de filtros. Após a seleção do filtro, clique em Pesquisar. Para gerenciar propostas que estão na situação de a liberar, pode ser realizado o filtro em situação da proposta, a liberar. Clique Pesquisar. Uma vez localizada a proposta, clique no ícone Liberar para análise. O SAIPES confirmará se realmente é desejado o envio daquela proposta para o Ministério da Saúde. Em Cadastradores, o acesso com o CNPJ consegue liberar e gerenciar as pessoas que estão autorizadas a cadastrar proposta em nome daquele CNPJ. Voltando. Na tela inicial, estão listadas todas as pessoas e situação de vínculo com o CNPJ. São informados o nome, CPF, e-mail, em vinculado, caso informado sim, significa que a pessoa está ativa e autorizada a cadastrar em nome daquele CNPJ o cargo e o ícone de alterar, que serve para atualizar dados daquele cadastrador. É importante que seja sempre gerenciado as pessoas que estão liberadas para cadastrar propostas. Caso a pessoa tenha sido desligada, é importante inativar o cadastrador. Clicando em Novo, é possível inserir um novo cadastrador. Informe o CPF. O nome é carregado. Informe um e-mail ativo e que o cadastrador tenha senha. Sugere-se que seja inserido e-mail institucional. E-mails gratuitos têm direcionado as mensagens enviadas pelo SAIPES para a caixa de spam. Informe o telefone e cargo. Na pergunta Ativar cadastrador, clique Sim, caso a pessoa esteja autorizada e ativa para cadastrar propostas em nome daquele CNPJ. Clique Não, caso a pessoa tenha sido desligada ou ainda não tenha obtido autorização. Na pergunta Proposta cadastrada deve ser liberada pelo gestor? Clique Sim. Significa que, mesmo tendo o cadastrador finalizado a proposta, ela apenas será efetivamente enviada para o Ministério da Saúde após a liberação do acesso com o CNPJ. Lembra da funcionalidade Liberar Proposta mostrada há pouco? Caso clique Não, o cadastrador consegue finalizar proposta e enviar a mesma diretamente para o Ministério da Saúde. É essencial a vinculação do cadastrador à área técnica. O cadastrador apenas conseguirá visualizar as possibilidades de solicitação ao Ministério da Saúde, caso tenha sido vinculado à coordenação, área técnica que cuida daquela política ou programa. Essencial também sempre gerenciar os cadastradores para que, no caso em que uma nova política ou programa
passe a utilizar os SAIPs para recebimento de solicitações, o cadastrador responsável consiga visualizar a mesma no momento de solicitação. Após a liberação pelo gestor, o cadastrador recebe no e-mail informando a senha para o acesso aos SAIPs. Vamos acessar como cadastrador. O cadastrador deve informar o seu CPF e a senha que recebeu no seu e-mail. Clique em Acessar. O cadastrador deve selecionar o CNPJ em nome de quem será cadastrada a solicitação. Na tela inicial, é possível realizar filtros e consultar propostas cadastradas ou cadastradas por outras pessoas vinculadas ao mesmo CNPJ e áreas técnicas. Há uma legenda explicando os ícones que aparecem na consulta de uma proposta. É possível visualizar todo o conteúdo de uma proposta, imprimir a análise feita pelo Ministério da Saúde, visualizar a análise feita pelo Ministério da Saúde, detalhar a situação da proposta, permitindo ver, por exemplo, a portaria de habilitação e a ordem bancária do pagamento. Os ícones em formato de relógio a vencer e vencida aparecem no caso de propostas em que estão acabando os prazos para comprovar a execução, no caso de incentivo ou para comprovar a solução de pendência, no caso de proposta aprovada com ressalva. O ícone Ajustar proposta aparece no caso em que o Ministério da Saúde analisou a proposta enviada e a colocou em diligência para ajustes. Deve-se clicar nesse ícone e realizar os ajustes solicitados pela área técnica. O ícone Documento Complementar deve ser clicado quando há necessidade de postagem de documentos e informações que comprovem a execução de incentivos, solução de pendências ou outros conforme a definição daquela política ou programa. Em proposta cadastro, é possível cadastrar a solicitação. A organização do cadastro é similar para todas as políticas e programas. Entretanto, é essencial consultar o manual orientador para cada tipo de solicitação. Isso porque a forma de preenchimento muda de acordo com as definições de cada política ou programa. São informados os dados do cadastrador. A primeira pergunta é se o CNPJ de acesso é o mesmo para qual os recursos serão transferidos. Em casos como o da política de alta complexidade, os estados realizam e gerenciam as solicitações, mas após a aprovação, os recursos são transferidos para o Fundo Municipal. Em geral, o CNPJ de acesso deve ser o mesmo que receberá os recursos do Ministério da Saúde. A seguir, deve ser informada a rede, programa, para a qual será feita a solicitação. As redes ou programas disponíveis são aquelas que já usam os SAIPs e aquelas vinculadas às áreas técnicas para as quais o acesso com CNPJ liberou o gestor. Lembra que mostramos há pouco no acesso com CNPJ? Informe a justificativa da solicitação. Clique em Unidade Beneficiada. Informe o componente ou serviço. O campo Valor poderá vir preenchido caso o valor mensal seja definido em portaria que estabelece aquele financiamento. Poderá vir desativado caso a solicitação não enseje transferência direta de recursos. Ou poderá ser alterado pelo cadastrador nos casos em que pode ser informado valor mensal desejado de aporte do Ministério da Saúde. Informe o CNES da unidade a ser beneficiada. Ou então, nos casos em que serviço ou estabelecimento ainda será implementado. Informe o endereço. Clicando na caixa Endereço, informe o CEP e insira os dados complementares. Informe
latitude e longitude da localização do serviço. Esse campo não é obrigatório, mas é importante verificar no manual específico se deve ser preenchido ou não. Em alguns casos, poderá ser solicitada a informação sobre a principal fonte de recursos utilizada para o financiamento. Aqui, deverá ser preenchido o número da proposta Sismob ou do sistema de propostas do FNS, ou então o número do processo que formalizou a transferência de recursos para a construção ou implementação daquela unidade. Informe a abrangência. Caso seja municipal, informe o município. Caso regional ou estadual, informe a UF e adicione os municípios. O SAIPS realiza o somatório da população dos municípios informados. Algumas políticas têm requisito de população mínima ou máxima. Após, serão solicitados documentos ou informações para análise de solicitação. Os documentos originais devem ser escaneados e com texto e assinatura visíveis devem ser anexados um a um no sistema. Clique na próxima etapa para continuar o processo da proposta. As ações disponíveis são: enviar para o Ministério da Saúde, voltar página anterior, salvar, ou seja, pode salvar o que foi preenchido até então, podendo a proposta ser finalizada em outro momento, imprimir proposta ou descartar proposta. Após a inserção de todos os dados necessários nas propostas, vamos clicar em Enviar para o Ministério da Saúde. O sistema apresenta a mensagem de configuração do envio. Nesse caso, a proposta ainda não chegou no Ministério da Saúde. Precisa de liberação pelo acesso com CNPJ. É isso. Em caso de dúvidas sobre o sistema, temos o 136 e o e-mail saipes@saude.gov.br. Em caso de dúvidas sobre conteúdo da proposta, regras de solicitação, entre em contato com a área técnica responsável pela política ou programa.